Olá, queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, terça-feira, 17 de outubro de 2023, hoje a igreja celebra Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio foi discípulo dos apóstolos, é o santo da primeira hora. Muito profundo espiritualmente. Santo Inácio tinha um amor muito grande pela Eucaristia. E ele dizia, como um lema do seu martírio: eu quero ser trigo triturado pelos dentes das feras, para se tornar o pão puro de Cristo. Santo Inácio foi jogado na cova dos leões, né? Ele foi devorado pelas feras. Pedimos hoje a intercessão e o zelo de Santo Inácio. Ontem não foi possível gravar a homilia. Ontem eu fui ao médico para cuidar da tosse. Graças a Deus eu estou bem melhor, né? Estava com começo de pneumonia. Se eu não tivesse ido, poderia ficar internado, né, mais tarde. Mas já quase nem tossi. Só com o uso dos antibióticos que eu comecei a usar ontem, já está começando os efeitos, graças a Deus. Ontem nós celebramos 3 grandes santos: Santo São Geraldo Magelo, Santa Edvige e Santa Margarida Maria de Alacoque, que foi aquela vidente do Sagrado Coração de Jesus, lá no dia 27 de dezembro, dia de São João Evangelista, do ano de 1672, né? Quando, no momento da exposição do Santíssimo Sacramento, Santa Margarida Maria, em oração, ela vê o Sagrado Coração de Jesus diante dela, fazendo uma reclamação da indiferença e da frieza que o seu divino coração sente por parte dos homens e dos sacrilégios cometidos, sobretudo no Santíssimo Sacramento do altar. Foi esta reclamação que ele fez a Santa Margarida Maria. Vamos ao Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que falta de delicadeza desse fariseu, né? Chama Jesus para sua casa e depois fica escandalizado, fica, né, certamente fazendo uma crítica interior ali, porque Jesus pulou a parte ritual da lei. Não era uma lei de Deus, isso aqui era um preceito que eles mesmos criaram. É claro que naquela época, hoje para nós lavar as mãos é importante porque é uma questão de higiene. Então você vai à cidade, se você anda de ônibus coletivo ou vai ao supermercado, são tantas coisas que você toca com a sua mão que está cheio de bactérias, né? Isso pode provocar uma doença se a gente não lavar as mãos. Mas no tempo de Jesus não era questão de higiene, no tempo de Jesus era uma questão ritual. Para eles, lavar as mãos era se purificar, né, espiritualmente. E Jesus então dá uma bronca exatamente por quê? Porque para Jesus o importante é o interior. Ele vai até falar sobre os alimentos, né? O que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai do seu interior, que são as maquinações perversas, diabólicas, que a gente faz contra os outros. Eu, como padre, observo muitas pessoas que vivem realmente isso. Elas têm uma imagem de santidade muito forte, mas interiormente não mudou nada. Então, não é uma crítica aqui destrutiva, pelo menos a pessoa está esforçando, só que ela precisa transformar primeiro o interior.
não o exterior, porque se ela transformar o interior, vai permanecer na graça, mas se for só o exterior, ela vai afastar logo, ela não vai aguentar manter uma imagem falsa o tempo todo. Então, tem uma palavra de Jesus sobre João Batista, lá em Mateus 11:12. Então, Jesus diz assim: desde os tempos de João Batista, o reino do céu sofre violência, mas só os violentos entram no reino do céu. Então, Jesus não está falando da violência de dentro para fora. A violência de dentro para fora é quando você projeta o mal no seu coração e depois você avança contra o seu irmão e pratica aquele mal. Essa é a violência de dentro para fora. Quando Jesus fala que só os violentos entram no reino do céu, ele está falando da violência de fora para dentro. Como se explica isso? É porque o nosso coração tem muitos desejos, né? Nossa carne deseja muito. Se a gente não fazer uma violência contra os nossos desejos, nós nos deixamos escravizar por eles. Então você tem hora que você tem que ser violento com você mesmo. Agora não, você não pode se deixar levar pela preguiça, você não pode se deixar arrastar pelos desejos, você não pode se deixar convencer pela concupiscência. Então é uma luta muito forte contra esses desejos interiores. Então é essa violência que Jesus diz que só os violentos entram no reino do céu. Por exemplo, você vai à missa o domingo cedo, então você trabalhou a semana toda, domingo você poderia ficar na cama até 10 horas da manhã, mas aí você lembra do seu compromisso cristão às 7 da manhã, e aí o corpo está ali na cama que não quer levantar. Aí você sabe do seu compromisso, talvez à tarde você não pode ir à igreja, então você fala, eu vou agora de manhã. Então você faz uma violência contra o seu corpo, que quer continuar na cama, mas você vai vencer aquele cansaço, vai vencer aquela preguiça e vai cumprir seu dever cristão. Então essa é a violência. Então se a pessoa é convertida aparentemente só por fora, é uma conversão só de aparência, ela não vai fazer esse sacrifício. Então tem que ser, a conversão é de dentro para fora e não de fora para dentro. A conversão de fora para dentro seria uma coerção, a conversão de dentro para fora é uma decisão, um esforço diário para se converter. Então, não vivamos da exterioridade, mas procuramos viver a interioridade. Sejamos homens e mulheres de vida interior, vida contemplativa, vida devota aos ensinamentos e à prática dos mandamentos do Senhor. Né? Ouvir esses ensinamentos e colocá-los em prática na nossa vida. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós.